Eu me lembro de quando ovos eram apenas ovos, simples, nutritivos, presentes em quase todo o café da manhã da minha infância. A minha avó, por exemplo, jamais começava o dia sem quebrar 2 ovos na frigideira, faça chuva ou faça sol. Viveu até os 89 anos, lúcida, firme e raramente ficou doente. E, no entanto, foi só eu entrar na faculdade de medicina que tudo isso passou a ser colocado em dúvida. De repente, os ovos viraram vilões. O colesterol se tornou o inimigo número 1. E eu acreditei nessa ideia por um bom tempo. Mas aí vieram os pacientes. Pessoas que seguiam todas as recomendações à risca. Evitavam ovos, tomavam remédios, comiam com medo. E mesmo assim, acabavam doentes, cansadas, perdidas. Foi aí que comecei a questionar. Será que a ciência realmente tinha todas as respostas? Ou será que estávamos nos afastando de algo essencial? Só porque o medo grita mais alto que a sabedoria. Hoje, depois de mais de 100 anos de vida, posso afirmar com clareza: os ovos não são o problema. Na verdade, talvez eles sejam parte da solução. E não estou falando só de colesterol, mas de algo mais amplo: gorduras boas, nutrientes como colina e vitamina K2, e o modo como preparamos e encaramos os alimentos. Tem gente que evita ovos por medo, sem perceber que essa ausência pode trazer riscos ainda maiores, especialmente depois dos 60. A forma como vemos os alimentos mudou tanto, e muitas vezes mudamos por influência de estudos isolados, de modismos, de conclusões apressadas. Vi gerações inteiras abandonarem comidas que sustentaram suas famílias por décadas, não porque deixaram de ser boas, mas porque o entendimento sobre elas ainda era limitado. E com isso, perdemos mais do que nutrientes. Perdemos a confiança na nossa própria intuição alimentar. Por isso, essa conversa é tão importante. Se você tem mais de 60 anos e ainda evita ovos por medo do colesterol, talvez essa seja uma das informações mais valiosas que vai escutar este ano. Porque não se trata apenas de comer ou não comer ovos. Trata-se de retomar o equilíbrio, a clareza e até mesmo a paz com aquilo que colocamos no prato. E olha, se mesmo depois de tudo isso você ainda não gosta de ovos, ou não se sente à vontade para comê-los, eu entendo. E vou te contar no final qual alimento poderoso pode cumprir um papel semelhante, te nutrindo sem gerar receio. Porque no fim das contas, a saúde não é feita só de números. Ela é feita de escolhas conscientes, de tradição com bom senso, de escutar o corpo com respeito e, acima de tudo, de resgatar aquilo que faz sentido. E talvez, só talvez, um simples ovo possa nos lembrar disso. Nem todo colesterol é igual. Há tipos que causam danos, sim, mas também há aqueles que curam, que protegem. No Japão, a gente sempre olhou para o equilíbrio antes de olhar para os números. E agora, finalmente, a ciência ocidental começa a chegar à mesma conclusão. Para a maioria das pessoas, o colesterol que vem da alimentação tem pouco impacto nos níveis do sangue. O que realmente importa é o tipo de colesterol e o corpo no qual ele entra. Então, por que demoramos tanto para mudar esse pensamento? Por que passamos décadas ouvindo que comer um ovo era como provocar um infarto no próprio prato? A resposta está no medo. O medo se espalha muito mais rápido que a ciência. E quando esse medo é financiado, ele vira política, embalagem, propaganda, vira verdade para muita gente. Eu costumo dizer aos meus pacientes que o que você acredita sobre o que come é quase tão importante quanto aquilo que de fato coloca no prato. O problema nunca foi só o ovo, foi a história que contaram sobre ele. E histórias, como a gente sabe, têm poder. Elas podem curar, mas também podem ferir, especialmente quando vêm com o peso da autoridade, mas sem o entendimento completo. É por isso que revisitar o passado não é apenas algo histórico, é um remédio, é um ato de cura. E isso me faz pensar, quantos outros alimentos foram rotulados como inimigos por conveniência ou por medo? Quantas pessoas viveram décadas inteiras se privando exatamente dos nutrientes que seus corpos tanto precisavam? Mas só conseguimos avançar se estivermos dispostos a fazer a pergunta mais profunda. Não apenas onde erramos sobre o colesterol, mas o que mais havia ali dentro do ovo que a gente nunca enxergou. Ali dentro tem muito mais do que proteína. Tem colina, vitamina K2, luteína, gorduras boas.
Tudo aquilo que o cérebro e o coração passam a desejar conforme a idade avança. A vitamina K2, por exemplo, ainda é muito ignorada, mesmo sendo fundamental para manter o cálcio longe das artérias e levá-lo para onde ele realmente deve estar, nos ossos. No Japão, essa conexão já é estudada há anos, e os nossos idosos que consomem mais alimentos ricos em K2, como ovos e soja fermentada, apresentam taxas muito menores de calcificação arterial. A gente fala tanto sobre ingerir cálcio, mas quase nunca sobre o destino que esse cálcio tem no corpo. Será que o verdadeiro problema não está na gordura ou no colesterol, mas sim na forma como o corpo lida com os nutrientes e onde ele os deposita? Quando esses nutrientes vão parar nos lugares errados, eles viram ameaça. Mas quando são direcionados corretamente, se transformam em proteção. Por isso, o contexto importa. A saúde como um todo, o estilo de vida, o estado do intestino, tudo isso pesa muito mais do que um número isolado em um exame. Quando alguém olha para um ovo e enxerga apenas colesterol, está ignorando o quadro completo. Está perdendo o equilíbrio. E envelhecer com saúde é, no fim das contas, sobre manter esse equilíbrio. Não só no prato, mas na forma como interpretamos o que colocamos nele. Isso muda, inclusive, a maneira como vejo a mesa do café da manhã. Não se trata de restringir, mas de planejar com inteligência. Talvez a pergunta certa não seja o que eu preciso cortar da minha alimentação, mas sim, como eu posso montar um prato que realmente me proteja. Porque para além do colesterol e do cálcio, existe uma história mais profunda sendo contada dentro do nosso corpo. E é essa história que eu quero entender agora. O que exatamente esses nutrientes fazem pelo nosso coração e nosso cérebro à medida que envelhecemos? Os nutrientes presentes no ovo parecem ter sido moldados sob medida para o corpo que envelhece. E isso não é só teoria, é prática. A colina, por exemplo, é essencial para a saúde do cérebro. A colina presente no ovo é fundamental para o bom funcionamento do fígado e do sistema nervoso. E mesmo assim, muitos adultos mais velhos convivem com uma deficiência severa desse nutriente sem sequer saber. A luteína e a zeaxantina, que se concentram na gema, oferecem uma proteção valiosa para a saúde dos olhos, podendo até retardar a perda de visão relacionada à idade, algo que vejo acontecer com frequência em pacientes mais velhos. Já as vitaminas do complexo B, principalmente a B12, são essenciais para a reparação dos nervos, para o metabolismo, para o nível de energia e até para o equilíbrio emocional. E esse é um ponto que muitas vezes passa despercebido. Envelhecer com saúde não é apenas evitar doenças, é manter a qualidade de vida. São nesses anos que a energia, a clareza mental e a independência fazem ainda mais diferença. O triste é que tanta gente encara essa fase da vida como uma descida inevitável. Mas quando o corpo recebe o que realmente precisa, até mesmo aos 80 ou 90 anos, ele pode reagir, se fortalecer, se recuperar. Os ovos, quando bem inseridos na alimentação, podem fazer parte dessa base. E quanto à proteína? Muita gente mais velha ouve que deve consumir menos proteína com o passar dos anos. Mas será que isso é verdade? Na prática, não. O envelhecimento vem acompanhado de perda muscular, um fenômeno chamado sarcopenia, que ameaça diretamente a saúde e a autonomia na velhice, e que é, infelizmente, um dos fatores mais ignorados no cuidado com os idosos. Vejo isso o tempo todo no consultório. As pessoas começam a se sentir fracas, instáveis, e acham que isso é simplesmente parte do processo de envelhecimento. Mas muitas vezes é algo que poderia ter sido evitado, ou, ao menos, amenizado, com uma simples medida: o consumo regular de proteínas de boa qualidade, como as que o ovo oferece. E não se trata apenas de comer mais proteína, mas de garantir que ela esteja, de fato, sendo bem aproveitada pelo corpo. A verdade é que, com o tempo, o corpo vai ficando menos eficiente em processar proteínas. Ou seja, a necessidade aumenta, e não o contrário. O ovo, nesse sentido, é um aliado poderoso. Fornece uma proteína completa de alta qualidade, de fácil absorção e rica em leucina, um aminoácido essencial para estimular a regeneração muscular. E quando essa ingestão é combinada com algum tipo de movimento,
seja uma caminhada, seja um exercício leve de resistência, o impacto positivo pode ser surpreendente. É possível desacelerar, ou até reverter, a perda muscular. Mas não é só o quanto se consome que importa. O momento do dia e o modo de preparo também fazem diferença. Ingerir proteína logo no café da manhã ajuda a garantir mais energia e melhora a síntese muscular ao longo do dia. E preparar o ovo de forma mais suave, sem frituras intensas ou altas temperaturas, preserva sua estrutura e facilita a digestão, o que é ainda mais importante para quem tem o estômago mais sensível com a idade. Isso tudo quebra muitos hábitos enraizados. A maioria das pessoas come muito pouco pela manhã e exagera à noite. Mas esse ritmo, ao longo do tempo, pode prejudicar mais do que ajudar. O corpo precisa de um padrão, especialmente com o passar dos anos. Quando a gente aprende a oferecer os nutrientes certos, na hora certa, tudo começa a funcionar melhor, do metabolismo à recuperação. Lembro de uma paciente que atendi há pouco tempo. Ela tinha perdido peso rapidamente depois de uma doença. Mas o que havia sumido não era gordura, era massa muscular. Ela até estava comendo bem, mas sem proteína suficiente, e nunca no café da manhã. Essa história me marcou profundamente. Fez com que eu repensasse o quanto uma pequena mudança na rotina pode ter um impacto enorme na vitalidade de alguém. Às vezes, me pego pensando no quanto ainda ignoramos quando o assunto é envelhecer com força, e não apenas com tempo. É como se estivéssemos tão focados em sobreviver que esquecemos da possibilidade de continuar vivos por dentro, lúcidos, firmes, com energia. E a chave pode estar bem diante de nós, na forma como encaramos a comida. Porque comida não é só combustível. Ela é uma linguagem silenciosa que conversa com o corpo, orientando funções, despertando respostas. E quando olhamos por esse ângulo, o ovo deixa de ser um vilão e passa a ser um aliado que envia os sinais certos. Ele fortalece os músculos, protege os nervos, contribui com as gorduras boas que ajudam na absorção de vitaminas essenciais como A, D, E e K. E ainda oferece minerais como selênio e zinco, que desempenham um papel vital na imunidade e na cicatrização. 2 processos que naturalmente se tornam mais lentos com a idade. Mas quando alguém com mais de 80 anos começa a receber esses nutrientes com regularidade, o que acontece é quase surpreendente. O pensamento fica mais claro, o sono melhora, o corpo se equilibra e até as quedas diminuem. Não é mágica. É nutrição com propósito. Tudo isso mostra que talvez muito do que aceitamos como normal no envelhecimento seja, na verdade, consequência de uma carência silenciosa. E isso não é suposição. É algo que vem sendo comprovado tanto em estudos no Japão quanto nos Estados Unidos. Quando pessoas mais velhas começam a incluir 1 ou 2 ovos por dia na alimentação, especialmente acompanhados de vegetais ou alimentos fermentados, o apetite melhora, a energia volta, o ânimo reaparece. Não é milagre, é equilíbrio. Mas ainda tem muita gente com medo da gordura e do colesterol. Ainda há quem acredite que comer gordura automaticamente engorda ou faz mal ao coração. Só que a realidade é muito mais complexa. As gorduras presentes no ovo são saudáveis e o corpo precisa delas para produzir hormônios, manter a memória funcionando bem e até para regular o humor. E aí penso em quantas pessoas vivem com fadiga crônica, confusão mental, desânimo. E como tantas vezes isso é tratado com remédios, quando talvez o verdadeiro problema esteja na base, naquilo que está faltando no prato. A gente se apoia em medicamentos quando a fundação já está rachada. Talvez seja a hora de olhar mais de perto para essa base, porque o envelhecimento não é construído só sobre os anos, mas sobre inflamações silenciosas e danos oxidativos que vão se acumulando sem alarde. E aqui entra mais uma surpresa. O ovo pode ajudar a acalmar tudo isso. A gema contém antioxidantes como a luteína e a zeaxantina, que vão muito além da proteção dos olhos. Eles reduzem o estresse oxidativo por todo o corpo. E os ovos de galinhas criadas soltas ou com alimentação mais natural ainda oferecem mais ômega 3, que ajudam na circulação, reduzem inflamações e melhoram a flexibilidade das artérias. Quando preparados com cuidado e consumidos com regularidade, os ovos deixam de ser uma ameaça e passam a fazer parte de uma alimentação anti-inflamatória, e não o contrário,
como se acreditou por tanto tempo. Isso é especialmente importante num cenário em que tantas pessoas mais velhas convivem com inflamações crônicas sem nem se darem conta. Agora, será que todos os benefícios dependem exclusivamente do tipo de ovo que se consome? A resposta é não. Embora ovos de melhor qualidade, de galinhas que se alimentam de forma natural, ofereçam maior concentração de ômega 3 e vitaminas lipossolúveis, mesmo os ovos comuns ainda são ricos em proteínas e nutrientes valiosos. Eles estão longe de serem desprezíveis. Não é preciso entrar numa obsessão em busca do ovo perfeito. O que importa mesmo é estar atento, consciente do que se coloca à mesa. E se por acaso não for possível ter acesso aos ovos mais naturais, ainda assim há como compensar, combinando-os com alimentos que ampliem seus efeitos. Porque no fim, mais do que perfeição, o corpo precisa de constância e intenção. É esse cuidado, pequeno e diário, que faz toda a diferença na forma como atravessamos os anos. É curioso como algo tão simples como um ovo pode abrir portas para conversas tão profundas sobre o envelhecer com vitalidade. A verdade é que quando combinamos o alimento certo com outros ingredientes ricos, como sementes de linhaça ou até um pedaço de salmão, mesmo ovos de mercado podem oferecer benefícios muito parecidos com os mais sofisticados. Isso mostra que saúde não é feita de extremos, mas de equilíbrio. A gente cresceu ouvindo que tal alimento é bom e outro é ruim, mas o que realmente importa é a combinação, o momento em que comemos, o contexto inteiro. E talvez seja a hora de olharmos com mais carinho para a forma como cozinhamos, porque o modo de preparo pode ser tão importante quanto o que colocamos no prato. Claro, nem todo mundo gosta de ovos ou se sente à vontade para consumi-los. E tudo bem, o corpo é sábio e há outras maneiras de oferecer a ele os mesmos nutrientes. Um exemplo surpreendente e ainda pouco valorizado é o fígado de boi alimentado com pasto. Ele não só fornece proteína completa, como também uma quantidade impressionante de nutrientes fáceis de absorver, como ferro, zinco, vitamina A, B12, colina e leucina. Essa última sendo essencial para ativar a regeneração muscular. O mais interessante é que, para muitas pessoas mais velhas, o fígado é até mais fácil de digerir do que os ovos. Quando preparado com delicadeza, em porções pequenas, ele oferece uma densidade nutricional impressionante, com baixo teor de carboidratos e uma potência que poucos alimentos têm. Pode parecer estranho pensar no fígado como algo leve, mas com o preparo certo, ele se torna macio, suave e gentil com o estômago, o que é ainda mais importante para quem já sente o sistema digestivo mais sensível. Com o avanço da idade, a produção de ácido no estômago diminui, o que dificulta a quebra de algumas proteínas, inclusive as presentes nos ovos. O fígado, por outro lado, vem com um pacote completo: vitaminas do complexo B e colina, que não só nutrem, mas ajudam na própria digestão. E o melhor, é raro provocar reações alérgicas ou intolerâncias leves, que muitos idosos começam a ter com ovos. E quando falamos em proteína de qualidade, o fígado também surpreende. Ele contém mais leucina por grama do que o próprio ovo, e isso é vital para superar a resistência anabólica, um nome técnico para a dificuldade que o corpo tem de construir e manter músculos com o passar dos anos. Ao final dessa jornada, que começou com um ovo desacreditado e terminou com o poder oculto do fígado, fica uma sensação de redescoberta. Muita gente vai sair dessa leitura não só com novas informações, mas com um sopro de esperança. Porque envelhecer não precisa ser um processo de perda. Pode ser, sim, uma fase de reconstrução. E se for para guardar uma única frase de tudo o que foi dito, que seja essa: alimente seu corpo da maneira como você gostaria que o seu futuro se sentisse, estável, forte e cheio de vida. A comida não é só energia. É uma mensagem que você envia ao seu eu de amanhã. Que esse pensamento fique com você, assim como ficou comigo. Porque, no fundo, a escolha que fazemos no prato de hoje molda os passos que daremos nos dias que ainda virão. E talvez, mais importante do que tudo que conversamos até aqui, seja compreender que nunca é tarde demais para reescrever sua própria história de saúde. Quantas pessoas passaram décadas vivendo com dores, fraquezas e diagnósticos que pareciam definitivos,
quando na verdade o corpo só estava pedindo socorro. Não com gritos, mas com sinais sutis. O cansaço que se prolonga, a memória que falha, o humor que oscila, o apetite que desaparece. E é aí que mora o perigo. Acostumar-se com o que não é normal. Aceitar como natural aquilo que é apenas consequência de uma nutrição errada, pobre ou atrasada. Mas agora você sabe. Agora você tem em mãos uma chave poderosa. Não estamos falando de soluções milagrosas, nem de receitas mágicas. Estamos falando de verdade, de simplicidade, de ciência aliada à sabedoria dos anos. E tudo começa com escolhas pequenas, repetidas com carinho. Um ovo a mais no café da manhã, um pedaço de fígado bem preparado, uma caminhada sob o sol. São esses gestos, aparentemente comuns, que se tornam escudos contra a decadência precoce. Você pode sim envelhecer com clareza mental, com força nas pernas, com firmeza na voz. Pode olhar no espelho aos 70, 80 ou até 90 anos e dizer: meu corpo me respeita, porque eu aprendi a respeitá-lo primeiro. Essa é a beleza de cuidar da alimentação com consciência. Ela não transforma apenas o físico, ela muda a forma como você caminha no mundo. A vitalidade não é um privilégio de poucos. Ela está ao alcance de quem decide ouvir o próprio corpo antes de escutar o medo. Por isso, não subestime o poder do seu prato. A cada refeição, você está mandando uma mensagem para o seu futuro. Está dizendo se quer viver limitado ou livre, curvado ou firme, esquecido ou presente. E a resposta, meu amigo, começa no que você decide colocar na boca. Não espere pelos exames acusarem o colapso. Não espere o corpo gritar o que ele já vem sussurrando há anos. Antecipe-se. Honre seus dias com escolhas simples e inteligentes. E se ainda restam dúvidas, medo ou resistência, lembre-se. Até as maiores transformações começam com um primeiro passo. Não importa se você passou a vida inteira evitando ovos, rejeitando fígado ou ignorando sinais. O que importa é que agora você sabe. E saber é o primeiro sinal de mudança. Então, hoje, escolha por você, pela sua energia, pela sua autonomia, pela sua paz. Escolha alimentar o corpo como quem planta saúde no próprio futuro, porque você não veio ao mundo para apenas sobreviver. Você veio para viver com força, com dignidade e com brilho nos olhos. E se essa mensagem tocou você, compartilhe com quem precisa ouvir. Pode ser que, com um simples vídeo, uma nova jornada de saúde e esperança comece para alguém que estava quase desistindo. E juntos, podemos transformar o medo em clareza, a dúvida em decisão e a velhice em renascimento. Afinal, o que você come hoje é a forma como você vai se sentir amanhã. Escolha bem, escolha com amor, escolha viver.